Olá, queridos irmãos e irmãs, aqueles que estão nos acompanhando aí na recitação, no entendimento, na reflexão dos Salmos, nesse estudo da nossa fé. Hoje nós vamos meditar, refletir e rezar o Salmo 10, que nós vimos no programa passado, que ele pode ter a junção dos dois salmos, 9 e 10. Nós preferimos fazer ele separadamente para refletirmos melhor. Então vamos pedir nesse momento as luzes do Espírito Santo que venha sobre nós, abrindo nossa consciência para entendermos, compreendermos, rezarmos, interiorizarmos o salmo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Assim nos diz o Salmo. Senhor, por que ficas longe e te escondes no tempo da angústia? A soberba do injusto persegue o infeliz. Fiquem presos nas tramas que planejaram. O injusto se gloria da própria ambição. O avarento maldiz e despreza o Senhor. O injusto é soberbo, jamais investiga. Deus não existe, é tudo o que pensa. Suas empresas têm sucesso em todo o tempo. Tuas normas estão longe da mente dele e ele desafia os adversários todos. E pensa, eu sou inabalável, jamais cairei na desgraça. Fraude e astúcia lhe enchem a boca. Sob sua língua existem maldade e opressão. Fica de emboscada entre os juncos e massacra o inocente às escondidas. De tocaia bem oculto, como o leão no covil, ele se embosca para apanhar o pobre, agarra o pobre e o arrasta em sua rede. Ele espreita, se agacha, se curva e o indefeso cai em seu poder. E pensa, Deus se esquece e cobre a face para não ver até o fim. Levanta-te, Senhor, ergue a tua mão, não te esqueça dos pobres, porque o injusto desprezaria a Deus pensando que não investigas? Mas tu vês a fadiga e o sofrimento e observas para tomá-los na mão. A ti se abandonam o indefeso, para o órfão tu és o socorro. Quebra o braço do injusto e do malvado e procura sua maldade. Não a encontras. O Senhor é rei para sempre e eternamente. Os pagãos desaparecem do país. Senhor, tu ouves o desejo dos pobres, fortaleces o coração deles e lhes dás ouvidos, fazendo justiça ao órfão e ao oprimido, para que o homem terreno já não infunda terror. Temos aí então o Salmo 10. Que tipo de salmo é esse então que nós temos? É um salmo de súplica individual. Nós vemos ali alguém que clama ao Senhor, que pede ajuda ao Senhor, pede auxílio ao Senhor, que não se esqueça dos pobres, pedindo que ele levante, que erga a mão, e ajude o justo, o pobrezinho, aquele que está sendo oprimido. Ele que é rei, que é juiz, então que atenda às súplicas do seu povo. Como está organizado este salmo? Nós temos ali dois momentos bem distintos. Ele se inicia com um pedido ao Senhor. O primeiro pedido vem marcado por um porquê. E ao longo do salmo nós temos ali a descrição dos injustos e o que eles fazem. E o segundo pedido é mais claro. Faz um pedido para que o Senhor se levante, que o Senhor tome o pobrezinho, o fraco, o justo pela mão,
Não se esqueça dos pobres, os ajude e os defenda, que venha em socorro destes, visto que os injustos querem oprimir, né? De emboscada armam tramas e etc. para apanhar esses que querem o bem, que querem a justiça. Então assim está organizado o nosso salmo. Vimos que o salmo é um conflito individual, mas nós podemos pensar ele como um conflito social, que na verdade é isto. É a discussão ali entre o justo e os injustos, né? Aqueles que querem o bem, que querem a dignidade dos irmãos, e os outros que querem se aproveitar de tudo isso, se beneficiando. Então é um conflito social. E o nosso salmo, ele dá nome a esses injustos. Quem são eles? São os avarentos, são os malvados, homem de terreno, homens que oprimem. E também o salmo nos dá o nome dos justos. Quem são os justos? São inocentes, pobres, infelizes, indefesos, órfãos, oprimidos. Então, queridos irmãos e irmãs, o salmo mostra para a gente o que fazem os injustos contra os justos. Perseguem com soberba o infeliz, eles planejam tramas, ciladas contra esses pequeninos, eles são ambiciosos, querem sempre mais, querem tirar vantagem em cima de tudo, inclusive em cima das pessoas. Se gloriam até pela sua ambição. Eles se acham, né, diante da sua ambição. Maldizem e desprezam ao Senhor, difamando-o, dizendo que esse Deus dos pobres, ele não faz justiça. Por quê? Porque ele não existe. Para eles, aquele Deus do Êxodo é uma ficção. É uma criação literária. Então ele não existe. Concretamente, Deus não existe. E assim eles roubam, eles fazem maldade, eles oprimem, sem empreendimentos, e os seus empreendimentos crescem, porque eles são ambiciosos, né? Orgulhosos, acabam ocupando assim por terem e por serem o lugar de Deus. O lugar que Deus ocupa, eles ocupam. Quer dizer, Deus não existe. Deus somos nós. É isso que eles estão dizendo. Deus somos nós. Deus não existe. Nós que temos o poder, né? E o dinheiro e tudo aquilo que é maldade que gera para eles algum ganho, eles crescem mais, né? Se sobressaem. Por isso, quem é Deus para ajudar esses? Né? Então é nós que ajudamos, é nós que temos o poder. Então, nós somos Deus. Infundem terror por todo lado e ocupam, então, esses lugares, lugar que é do próprio Deus. Os justos não se rendem, né, a isso e resistem fortemente. Mas, como nós dissemos, os injustos, eles tramam, eles pegam de empreitada estes, espreitam-os, ficam de emboscada para poder pegar eles em alguma armadilha, planejam destruí-los. Eles são comparados à fera que mata sem piedade, assim são os injustos, comparado àquelas feras que matam sem piedade, né? Não tem piedade, né? Consciência muito menos pesa, né? Como um caçador que apanha animais em uma rede, junta todos ali e sem piedade nenhuma agarram-os. De fato, até aqui, queridos irmãos e irmãs, vivemos um drama do silêncio de Deus, da ausência de Deus. Por isso que, a princípio, parece que Deus não ouve, por isso os injustos falam que Deus não existe. Concretamente, ele não existe. Cadê ele? Para ajudar os seus, os pequenininhos, os pobres, né? Mas a segunda parte do Salmo justamente nos faz refletir a convicção contrária, né? A convicção dos justos, né? De que Deus investiga sim, de que Deus se põe do lado dos seus. Deus vê a fadiga
e o sofrimento de todos. Por quê? Porque ele é rei. E como rei, ele defende. Não é assim que é o rei? O rei tem a obrigação de atender o clamor dos seus súditos. Né? E Deus é rei, e por isso Deus atende, sim, o clamor dos pequeninos, os mais pequeninos do povo, dos justos, daqueles que querem o bem, que querem a justiça. Temos aí então o rosto de Deus. Deus é sempre aliado dos justos. Se a primeira parte do Salmo tínhamos o silêncio e a ausência de Deus, a segunda parte justamente nos mostra o retrato vivo de Deus, que é aliança, de Deus que faz aliança, de que Deus promete e cumpre, que Ele é aliado, é defensor dos direitos dos pequeninos, dos oprimidos, do indefeso, do órfão, né, do abandonado, como diz o Salmo. E nele eles encontram socorro, refúgio. Se refugiam no templo onde encontram segurança. No colo de Deus eles podem repousar. E o rei, com toda certeza, faz a justiça, eliminando assim toda a injustiça. Né? Houve o desejo, na verdade, dos pobres. Né? E fortalece o coração deles para que eles tenham força, coragem de lutar, de se oporem, sim, aos injustos. Precisam fazer frente a eles. E olhando este salmo para a figura de Jesus, nós temos ali um homem que passou por este mundo fazendo bem, pensando, né, atendendo o clamor dos que se dirigiam a eles. Quais são as pessoas que se dirigem a ele? Multidões se dirigem àqueles que necessitam, né? Como uma criança que depende do pai, né? De pessoas que não conseguem viver sem Deus, porque encontra nele o socorro, o refúgio, o amparo, né? E eles precisam. Então Jesus é aquele que veio para atender o clamor do povo, dos marginalizados, dos oprimidos, dos órfãos, curou, encaminhou, fez surdos ouvirem, cegos verem, coxos andarem, e ele desmascarou violentamente, né, a hipocrisia daqueles homens de bem, que sob a capa da religião, à frente da religião e da lei, negavam Deus, negavam o Deus da justiça, o Deus da vida. Podemos ver a presença de Jesus tão marcante em Marcos, em Mateus, em Lucas, que é a favor dos pequeninos. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, e encontrareis repouso. Deixai vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Jesus tinha uma preferência pelos pequeninos, pelas crianças, né? Jesus tinha uma comoção que era de dentro, né? Podemos dizer que era uma comoção visceral, né? Algo que vinha de dentro, das entranhas, do mais íntimo. Assim era a comoção de Jesus, né? A compaixão de Jesus era esta, que vinha de dentro. Ele sentia a partir das entranhas o sofrimento e a tristeza do seu povo. E se compadecia e ajudava, sendo força na caminhada e ajudando a acontecer, a fazer acontecer no meio deles, né, a justiça. Rezemos, queridos irmãos e irmãs, este salmo, pedindo ao Senhor que, quando nós tivermos a sensação de que Deus está longe, de que Deus está ausente, de que Deus está dormindo, está silencioso, que possamos não negá-lo, mas saber que Deus trabalha também no silêncio, na ausência. Refletíamos neste domingo a ascensão do Senhor, quer dizer, talvez e de muitas maneiras, a maior presença se manifesta na ausência. Maior presença se manifesta na ausência. Né? Então Deus se faz sempre presente no meio do seu povo. Né? É como uma mãe que quando o filho começa a dar os primeiros passos, ela deixa, precisa tirar do colo, precisa saber andar com as próprias pernas. Né? O adolescente que está ali querendo tirar a carteira de motorista, é preciso deixar que ele ande sozinho. Né? Jesus, Deus é assim conosco. Ele partiu para o céu, fazendo com que a gente caminhasse com as nossas próprias pernas. A missão agora é nossa. Né? E Ele está no meio de nós, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, fazendo caridade, fazendo bem, eu estou no meio deles. Então rezemos sempre isso. Deus não dorme. Deus não fica em silêncio. O seu silêncio grita
O silêncio de Deus grita em favor dos seus. E quando buscamos força para a luta, para os direitos, para defender, saibamos onde encontrar refúgio, coragem, força. No colo, no coração de Deus, no ombro, aonde nós podemos reclinar a cabeça. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Nosso grande abraço.